Hum, doce de coco feito com rapadura. Amo comer doce com acompanhado com água gelada. Ou água com gelo, ou simplesmente diretamente gelada. Sentir a textura do doce, o gosto do doce. Sentir o paladar aderindo o açúcar. Essa peculiaridade que há nesse doce de coco à base de rapadura. Mas se ao mesmo tempo eu quisesse misturar sabores, eu mal terminei de comer o doce de coco e abriria o pote de biscoitos mágicos. Um ouro branco. E comesse misturando os sabores. Chocolate branco, mas por dentro marrom. Gostoso. E se eu quisesse abrir mais outro, de outro sabor, esse de creme com cacau, e assim eu abrisse mais outros e outros, e voltasse para o meu doce de coco. Essa demonstração que eu quis fazer com os doces, para quem gosta de doce, quer sempre comer mais outro pedaço, não ter esse limite, né? Para eu apresentar o termo, o que é esse termo satiríase, foi preciso fazer essa demonstração. O satiríase, vamos ao termo, veio da mitologia grega. Eram seres que lá nessa mitologia eles tinham uma compulsão sexual desenfreada. Por isso que eu misturei tanto doce de coco com o bombom. Porque eles praticavam o ato sexual, praticavam sexo, faziam uma miscelânea, uma mistura. Eles tinham essa compulsão que hoje na medicina, na psiquiatria, estudo do comportamento humano, há um termo que é o TCSC, transtorno do comportamento sexual compulsivo, onde há esse ato, essa compulsão sexual, a mesma coisa de compulsão alimentar. Quem é viciado em chocolate tem um termo que veio a calhar sendo chocólatra, aqueles viciados em chocolate. E tem documentários, palestras, mas eu vou frisar um filme, que é o Shrem, de 2011. Nem sei se é assim que pronuncia. Isso, 2011. Ele conta a história de um executivo, é dirigido pelo Steve McQueen, e a narrativa acompanha o Brandon. Além dele ser um executivo sucedido, em sua vida particular, privada, ele tem essa compulsão sexual por várias parceiras ao mesmo tempo. Algumas nem sabem que ele tem essa compulsão sexual desenfreada. Aqui a gente vai cair no tema
da questão do preservativo, será que essas pessoas que sofrem essa compulsão sexual, eles têm essa dimensão da proteção também com suas parceiras, com suas diversas parceiras, entre aspas, que pode surgir as infecções sexualmente, o ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis para os que sofrem com essa compulsão. Geralmente a compulsão, quando ela te atrapalha, é necessário buscar ajuda. Quando ela atrapalha a sua vida íntima, sua vida profissional, esse é acometido. Por que esse termo é satiríase? Eram os sátiros na mitologia grega, que eram criaturas, uma parte um corpo de homem, uma parte um corpo de bode, uma parte um corpo animalesco. Esse ato sexual animalesco sem freio, sem superego. E tem outro filme que é do Truffaut, que é O Homem que Amava as Mulheres, L'Homme qui Aimait les Femmes, de 1977. Este é mais antigo. Retrata uma narrativa mais leve do que o Frame, de 2011. E tem um Thanks for Sharing, de 2012, que é com o Mark Ruffalo, que acompanha o personagem o Ada, que ele vai para um grupo de apoio. Não tem um grupo dos alcoólicos anônimos? O Ada, ele procura o grupo de apoio aquelas pessoas que sofrem a mesma coisa que ele, da compulsão sexual desenfreada, a busca por sexo. E o personageado, no caso que é o Obrigado por Compartilhar, que é o Obrigado por Compartilhar, é o segundo nome do filme, Thanks for Sharing, né? O sharing, que era o verbo compartilhar, compartilhando ali a experiência contra o vício do sexo descontrolado. Muitas dessas pessoas não encontram o vazio porque eles não satisfazem com uma parceira ou um parceiro. E vai ter um termo que eu quero enfatizar no segundo vídeo, mas esse é o transtorno acometido pelos homens, o satiríase ou satiríaco. Os homens que sofrem com o desejo sexual compulsivo, de fazer sexo a todo tempo, a toda hora, a todo dia. E muitas das vezes isso atrai essa questão da solidão, do vazio, da crise existencial, por não encontrar uma satisfação, porque quer sempre misturar sabores. Assim como eu fiz a demonstração com doce de coco, e eu comi o bombom, eu nem esperei terminar o doce de coco, sentir o paladar. Essas pessoas, eles não conseguem sentir a essência daquela pessoa. Eles partem para outra ou para outro, e assim vai em fila sucessivamente, não encontrando aquela pessoa que lhe cai bem, aquela pessoa que vai suprir suas questões. E assim, essas pessoas não têm um ponto final nesse ato, nessa compulsão sexual.